Boa noite a todos. Estamos aqui para transmitir mais uma palestra da nossa amada casa. Vamos unindo os nossos corações e pedindo ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na nossa casa, dando continuidade aos estudos dessa doutrina tão consoladora, para que possamos levar a todos aqueles que nos buscam paz e serenidade nos nossos corações. E nessa hora, Mestre, nós te pedimos, envolve com amor, com carinho a nossa querida Maria Regina de Agostini, que fará para nós o estudo da noite de hoje. E assim, Mestre querido, nós te pedimos que seja em seu nome, em nome dos benfeitores amorosos e incansáveis na nossa sustentação, mas, acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos iniciar o estudo da noite com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. Muito bem, companheiros. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações, fazendo nossas as palavras de Isabel e, em nome de Jesus, possamos trabalhar. Como é de praxe, todo final de maio em nossa casa, nós estabelecemos um tema, que seja um tema que possa percorrer todo o ano nas nossas reflexões. E este ano, nós escolhemos, a gente chama isso de campanha moral, entendendo, a questão moral como sendo aquela que Kardec nos trouxe no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que moral será a regra do bem proceder, lembrando que tudo aquilo que a gente faz dentro das questões do bem são aquelas que nos ajudam e revertem para nós em serenidade, em pacificação, em autocontrole, tão necessários no nosso dia a dia. A nossa campanha deste ano, nós escolhemos o valor de servir. E para nós iniciarmos a nossa reflexão, eu vou trazer para vocês uma página do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, uma página que toca muito ao meu coração e que eu volto sempre para lê-la com calma. Eu vou trazer a primeira parte desta página, que fala em amor e renúncia. E Humberto de Campos inicia, como a maioria de vocês sabe, conhece o livro Boa Nova, quando Humberto de Campos ele retrata e traz para nós diálogos possíveis que possam ter acontecido entre os apóstolos e Jesus na sua caminhada conosco na Terra. E ele começa a narrar da seguinte maneira: o manto da noite caía de leve sobre a passagem de Cafarnaum e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares no lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Essa frase tem para mim um peso muito grande, uma grande significação, que nos leva a pensar um pouquinho no que seja servir. E uma palavra que envolve um ato e uma ação, ela nos remete a uma ação. E muitas vezes, mundialmente, no mundo, nas nossas reflexões, dependendo muitas vezes da posição da criatura na sociedade, ela passa como sendo submissão,
vergonha, humilhação. No entanto, a doutrina espírita nos traz, né, o entendimento e o evangelho de Jesus. Jesus se colocou de uma maneira em relação a servir com uma grandeza que escapa ao nosso entendimento. Significa, no dicionário, nós poderíamos dizer auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil. Importa em fazer algo, né? E é despir-se, segundo o que coloca Jesus, nos despirmos do ego, das nossas crenças, ou como a gente fala comumente, baixa a guarda. E olha a tua volta, para ver de que maneira a tua ação pode alcançar aqueles que conosco convivem. E Jesus continua, logo após, no segundo parágrafo, ele diz assim, no entanto, continuando com o diálogo, Pedro não respondeu pelo mestre o que o mestre continuou. As bodas de Canaã foram um símbolo de nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos a máxima de alegria. Seja o nosso coração a sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas obras e horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-los as satisfações íntimas. E eu consigo, de alguma maneira, entender, né, que quando Jesus coloca a alegria de servir um amigo, seria o ato de amar este amigo. Servir é amor. Ligando essas duas passagens, ligando essa circunstância em que Jesus fala, nós colocamos, né, e pensamos que o ato de servir, para que nós possamos servir, conforme o Mestre nos conclamou e nos pediu, nos colocou, conforme ele agiu, é preciso que, primeiramente, nós possamos construir amor em nossos corações, para que este ato seja um ato que alcance com mais direcionamento a todas as criaturas. Então, a gente precisa primeiro, antes de tudo, refletir. O que é amor? De que amor Jesus estava falando? Qual é o ato, né, que nos leva a esse movimento de serviço, esse movimento de entrega, esse movimento de acolhimento? Que amor é esse? Segundo o que Jesus colocou para nós, e é o amor com que ele nos amou e com que ele nos ama, é amor incondicional. É aquele que não vê barreiras, aquele que não tem preconceitos, aquele que não vê as posições sociais, aquele que não julga o comportamento, simplesmente estende a mão. E estender a mão não significa fazer tudo que o outro quer. Muitas vezes, nós nos confundimos nessas ações por conta ainda da dificuldade que nós temos de entendimento de tudo aquilo que a doutrina espírita tem trazido para nós. Agir com amor é agir com caridade. Inclusive, nós podemos ver que a palavra amor e caridade e amor, elas vêm nos mais diversos textos, elas vêm se complementando. E aí a gente pensa, né, e remete ao Livro dos Espíritos, quando Kardec, na questão 886, pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Eu posso substituir. Qual é o verdadeiro sentido do amor, como entendia Jesus? E os Espíritos respondem para a gente lindamente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né? Perdão das ofensas. 3 pequenas palavras que trazem para nós um movimento
um movimento intenso do nosso coração, da nossa vontade, da nossa transformação, para que a nossa ação possa se transformar simplesmente de uma tarefa em serviço. Servir. Servir ao próximo. Servir à humanidade. Servir. Dentro do entendimento que Jesus trouxe para nós, dentro da forma como Ele, no nosso entender, no nosso sentimento, no nosso olhar, como sendo aquele maior que entre nós esteve, no entanto, soube se colocar numa posição de amigo, de companheiro, de irmão. Tanto, né, que nós podemos pensar ainda, lógico, na nossa condição de crianças espirituais, que ainda agimos, né, buscando a recompensa, gostamos de pedir que nos sejam atendidos os nossos pedidos e mais, que sejam atendidos de imediato. Né? E o Mestre, contudo, ele lecionou diferente para nós. Né? E ele disse: quem quiser ser o maior, aquele que impõe, que seja o servo de todos. Mateus 10, versículos de 43 a 45, ele diz assim, porque ele começa essa passagem falando dos maiorais da terra, né? De como eles se colocam, né? E ele diz: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E mais adiante, em Lucas, a passagem de Lucas é lindíssima. Essa passagem está em quase todos os evangelhos. Na de Lucas, Jesus coloca da seguinte maneira: e houve também entre eles contenda. Natural, né? Nós ainda nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, estamos o tempo todo em contenda, buscando saber, né? Buscando nos colocar, exigindo muitas vezes, né, que reconheçam as nossas posições. E ele diz sobre qual deles parecia ser o maior. Esta era a contenda dos apóstolos. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Posições do mundo, né? Posições de autoridade dada pelas posições que são ocupadas no mundo. No entanto, ele diz: para vós, aqueles de nós que já temos de alguma maneira um entendimento ainda precário, né, de Jesus, da seu movimento, mas as palavras dele tocam diretamente ao nosso coração quando ele diz: mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou o que serve? Porventura, não é quem está à mesa no olhar do mundo. E ele diz: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E ele se coloca nessa posição, na posição de servidor, né? E eu, porém, e serviu a humanidade, serviu com todo amor no lago de Genezaré, nas estradas da Galileia, no casa de Pedro, nas sinagogas, no templo. O tempo todo ele serviu a nós, seus irmãos, num movimento de auxílio, num movimento de compreensão ainda das fragilidades que nós carregamos ainda na nossa alma. No entanto, da grandeza espiritual, ele se colocou nas mais diversas passagens
que hoje nós temos o conhecimento através daquilo que a doutrina espírita nos traz, Jesus se colocou como um amigo, como aquele que compreende, dentro daquele olhar da caridade, do amor, com benevolência para com nós, com indulgência e perdoando. Porque no final da sua vida, ele diz: Pai, perdoai-lhes. Quando ele pede ao Pai que os perdoe, é porque em seu coração já havia o perdão. Perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem, não sabemos mesmo. Ainda estamos buscando compreender esse amor infinito, esse amor incondicional, esse amor que nos rege, né? Esse amor de Deus, do Pai, que há tanto tempo nós temos trazido como sendo aquele que nos cobra, que nos condena, que nos pune, sem poder entender a grandeza da criação, sem poder olharmos para a natureza que serve o tempo todo. Porque ela foi construída, ela foi planejada pelo amor de Deus. E nós estamos aprendendo. Por isso, talvez, que neste ano, né, a gente vai procurar pensar um pouquinho mais profundamente sobre essa questão de servir. O que significa isso? Né? O que é isto para nós? Tem uma outra passagem que muitas vezes a gente passa batido, né? Porque fica difícil da gente entrar dentro dela mesmo, né? E entender o significado amplo que aquela passagem traz para nós, que é da última ceia. João 13, capítulo 5, né? Quando, naquele momento, depois disso, Jesus derrama água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus lavou os pés dos discípulos. O que será? Qual o ensinamento, né, que poderia estar embutido neste movimento? Pedro não gostou. Pedro disse: não, Senhor. Não conseguia, né, entender qual era o movimento, qual era a imagem, qual era o paradigma que Jesus estava querendo quebrar e para construir outro dentro de nossas almas. E Jesus lavou os pés dos discípulos. No Consolador, foi feita uma questão, uma pergunta a Emmanuel, né? Foi perguntado assim: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Porque fica mesmo, muitas vezes, para nós, não conseguimos ainda entender o movimento que era Jesus fazia, o que nós precisaríamos entender com aquele movimento. E Emmanuel coloca lindamente: entregando-se a este ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus, e mais uma vez ele vem fazendo essa colocação, seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Ai, como é difícil para a gente, né, ainda entender em profundidade essa questão. Pelos nossos egos, pelas nossas tendências ainda, pela nossa ainda fragilidade, e não só fragilidade não, nós somos ainda muito inconstantes e precisamos muitas vezes que os outros nos coloquem, porque nós próprios ainda não conseguimos nos colocar nessa posição. Insegurança, o que muitas vezes gera essa necessidade de bajulação, insegurança. Ainda insegurança das nossas posições, das nossas atitudes. Mas faz parte. Nós estamos
aprendendo, nós estamos caminhando, nós estamos fazendo passo a passo, né? Mas é importante que nós possamos, de tempos em tempos, retomarmos dentro de nós essas lições, olharmos, porque cada vez que nós olhamos cada uma dessas passagens, elas começam a ter um significado um pouquinho mais amplo e nós vamos, de alguma maneira, relacionando com outras questões que nos ajudam a tomarmos as decisões que estejam mais próximas daquilo que nós já queremos, no mais profundo da nossa alma. Existe um querer ser melhor, porque já entendemos o valor que este movimento vem para nós em primeiro lugar e que nós possamos levar aqueles que conosco convivem para que possamos construir um mundo melhor, né? E mais uma vez, aí Emmanuel coloca ainda, Emmanuel é fantástico, né? Ele pergunta mais uma vez a questão 315, essas duas questões do Consolador são 314 e 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? E Emmanuel responde, o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros das criaturas humanas, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se escravo pelo amor da humanidade. Escravo por amor. Agora, nós já buscamos essa ação não por um entendimento exterior, não por medo, mas por entendimento de que esta ação é a única capaz de retornar para nós num efeito de serenidade, pacificação, de felicidade. Porque já entendemos, né, pela questão 614 do Livro dos Espíritos, tão querida ao nosso coração, que a lei de Deus é a única para a felicidade do homem. E nós, se somos infelizes, é porque constantemente ou nos afastamos e ainda não a entendemos na integralidade. E agimos ainda em desacordo com esta lei, que é a lei de amor. É a lei que ampara, que sustenta e que nos promove a um sentimento de felicidade. Emmanuel tem uma página também sobre esse versículo, que é muito linda, né? Emmanuel faz umas ideias, né? Ele traz umas questões, né? Quando ele fala sobre isso, essa página, não trouxe o livro, mas chama-se Pés e Paz, né? É Emmanuel, e ele diz assim, capítulo 29, expressiva decisão de Jesus lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a blusão da cabeça que pensa, porque Pedro pede, Senhor, lave minha cabeça. Ele não opera. Vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes limpa as mãos que trazem consigo a excelência dos recursos táteis para a glorificação do trabalho e a muda linguagem dos gestos que exprimem afetividade e consolação. Lava-lhes simplesmente os pés. Base de sustentação do corpo e implementos da criatura física, que entram em contato com a lama e o pó da terra, padecendo espinheiros e charcos, e purifica-lhes semelhantes apêndices, necessários à vida humana sem reproche e sem queixa. Lembremos-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros, porque trazemos em nós ainda a lama, o pó da terra. Por isso liga com a benevolência, indulgência, perdão das ofensas, com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro que tudo compreende, tudo suporta,
tudo santifica e tudo crê. Porquanto, apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem nos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Oh, Emmanuel. Emmanuel conhece a alma humana. Ele vivenciou os caminhos que nós vivenciamos, ele lutou, ele amou, ele buscou e ele nunca desistiu. Por isso, hoje, ele traz para nós com tanta propriedade. Ele exemplifica os nossos sentimentos, ele nos traz essas posições para nos ajudar a que nós possamos refletir de todas as formas, de todas as maneiras, e que isso possa nos ajudar a construirmos portas adentro de nossas almas esse valor de servir, esse valor de amar, porque quando a gente ama, a gente serve. Quando nós já o amamos, a gente não se vê, a gente não faz mal, não busca a retaliação, não busca, de alguma maneira, fazer mal a ninguém, seja ele inimigo, seja ele quem for. Porque em nosso coração já tem aquele olhar que é que Jesus nos chamou. Buscamos ter, ainda talvez não tenhamos construído, mas aquele olhar bom, que teu olhar seja bom, para que todo o seu interior possa se iluminar. São essas as proposições. É esse o movimento que nós estamos, de alguma maneira, procurando realizar para nós. E por isso, hoje, 30 de março, por isso nós trouxemos um exemplo que serviu a Jesus, que serviu a Deus, porque serviu e serve a humanidade ainda hoje. Dia 31 de março de 1869, vamos falar um pouquinho de Kardec, como servidor do Cristo. Ele estava na Passagem Santana, onde ele tinha a sociedade, o movimento da Sociedade Espírita de Paris, arrumando os seus pertences, porque estavam se mudando para uma outra propriedade, Segur, uma propriedade grande, onde haviam construído uma residência. A Mélie já estava naquele local, e ele arrumava os seus papéis, arrumava as suas últimas questões que ali estavam, porque ia entregar aquela sala ao proprietário naquele dia. É tão interessante porque é como se fechasse um ciclo. Ele atende a uma pessoa que vinha buscar umas revistas espíritas, algumas edições da revista espírita, e na hora que a pessoa vai descendo, escuta um barulho e volta correndo, e ele havia tombado naquele escritório, ainda no movimento, naquele local onde durante tantos anos ele havia feito todo um trabalho da doutrina espírita. 31 de março de 1869. Tomba, retorna ao mundo espiritual, a pátria, a verdadeira pátria do espírito, Allan Kardec. E aí a gente pensa nesta individualidade, nesse espírito que tão bem serviu e que o valor do seu serviço até hoje nós estamos usufruindo dele. Foi fácil? Como é que aconteceu de alguma maneira? Como é que nós podemos olhar para esse movimento desde o seu início para o dia em que ele tomba, com o trabalho que lhe foi confiado, completo, na sua integralidade dos 5 livros, para que deixasse para nós todo um entendimento, toda uma postura e toda uma doutrina capaz de nos ajudar, e que nós pudéssemos continuar construindo este edifício, porque ele havia trazido e construído as bases
daquele edifício. Nós trouxemos de obras póstumas, né, aquele primeiro momento, para que nós possamos entender o que é servir. Servir ao Cristo, servir à humanidade, servir a Deus. Não é fácil. Lógico que nós não temos ainda a possibilidade de abarcarmos uma questão tão ampla, mas Kardec, em obras póstumas, né, quando ele, no primeiro contato que ele tem com o Espírito Verdade, que ele fala sobre a sua missão, o Espírito faz as seguintes colocações. Ele pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? E o Espírito responde: não. Mas a missão dos reformadores é prenha de escolhas e perigos. Jamais querendo nos colocar como reformadores, a não ser reformadores do nosso próprio pensamento, das nossas próprias ideias, das nossas próprias dificuldades, né? Ele tinha essa missão de grandeza pela sua possibilidade, pela sua tiara espiritual, que lhe permitia, né, buscar e trazer e ser trazido para esse trabalho. Ele diz: previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens de expor a tua pessoa. Ai, gente. Trazendo um pouquinho para a gente, precisa expor a nossa pessoa. Expor naquilo que nós acreditamos, né? Nos expormos com as nossas ações sem medo. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos escarniçados se conjugarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malifluência, a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade e da tua saúde. Em momento nenhum querendo nos comparar. A grandeza de Kardec, mas de alguma maneira esses passos, numa forma muito menor, também nos alcançam quando nós buscamos mudar a nossa posição, os nossos paradigmas, as nossas ações. Também somos incompreendidos muitas vezes ficamos atolados com os nossos próprios sentimentos, com as nossas inflexões. Mas é preciso continuar, porque já entendemos de alguma maneira o valor deste movimento, de começar a construir amor para que esse amor nos leve a servir a humanidade, a servir aqueles que conosco convivem, a servir em todas as circunstâncias que a vida se apresente para nós. E Kardec responde, né? Espírito Verdade, agradeço teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideias preconcebidas. E faz uma colocação que é muito linda. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Que nem Paulo. Senhor, o que queres que faça? Maria, que faça em mim a vontade do Senhor. Espíritos que se colocam, né, sob a proteção da espiritualidade, porque ali confiam e se entregam no trabalho que têm que fazer. Em tuas mãos a minha vida, está a minha vida. Dispõe do teu servo.
Ai, Senhor, quando será que a gente vai poder um dia dizer, né? Senhor, dispõe de mim, para que eu possa fazer o melhor possível, para que eu possa me transformar numa criatura digna do teu amor, porque o teu amor que cobre a todos nós, aguarda tantos séculos por esse nosso movimento de entrega, por esse nosso movimento de buscar-te Jesus, buscar a Deus através de Jesus. Não só conhecer Jesus, mas encontrar Jesus. Encontrar Jesus no mais profundo de nossa alma. Encontrar para que Ele seja o condutor das nossas ações e dos nossos pensamentos. Conhecer, nós o conhecemos há 2000 anos ou mais, agora até mais. E talvez agora seja o momento propício para que nós possamos, já um pouquinho mais amadurecidos, possamos entender com mais profundidade aquilo que Ele trouxe para nós como sendo uma mensagem de libertação. E agradecermos a Kardec, missionário do Cristo, servo do Cristo, servo de Deus, porque Cristo era o servo de Deus. E que trouxe para nós um conjunto, uma base sólida de conceitos e ideias que nos sugerem esse novo movimento. Está tudo aí. Que o nosso medo não nos paralise. Que a nossa vontade seja firme, para que nós possamos construir em nós primeiramente, mas em torno de nós, novas realidades. O mundo está doente. A gente sabe disso. Não gostaria mais de falar sobre isso. A gente está cansado de saber, estamos confinados, buscando aprender uma outra forma de viver. Muitas vezes angustiados e aflitos, porque ainda é a condição da criatura humana. Essa angústia, essa aflição que ainda não soube entregar a Deus. Entregar a Deus não é esperar que Ele faça tudo por nós, não. É fazermos o necessário para que este momento construa uma nova realidade. Sabendo que não é fácil. Quando Kardec coloca isso, faz essas colocações, né? Nesse momento em que ele recebe esta missão, o conhecimento do movimento que ele precisaria realizar, ele escreve uma nota, né? Isso foi em 1856, essa primeira mensagem. E tem uma nota em Obras Póstumas em que ele coloca assim: escreva esta nota de 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois de que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urgidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. E por aí ele vai, é longa, né? Essa nota, ele diz: nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Mas ele não faz só essa colocação, não. E para a gente encerrar, eu trago as palavras dele, porque elas são um ânimo para cada um de nós que hoje, reverenciando Kardec, reverenciando a doutrina espírita, a qual nós estamos nos filiando e buscando conhecer, que seja um alento para nós,
no desejo de firmarmos a nossa vontade. Ele diz assim: mas também a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de uma maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Gente, que coisa linda, né? Esse resultado não me anunciou o Espírito de verdade, que, sem dúvida, intencionalmente apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro umas satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava em pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada as misérias da vida, deslizavam sobre mim sem me atingirem. Kardec. Que a gente possa começar a fazer esse exercício de nos elevarmos acima das misérias humanas, porque nós sabemos que acima de nós existem amigos que nos amparam, nos sustentam, porque nós sabemos que os planos de Deus para todos nós são perfeitos, embora nem sempre possamos compreender de imediato os objetivos que serão alcançados. Que possamos nos elevar acima das nossas dores e nos entregarmos de corpo, de alma, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, dizendo para Ele: Senhor, cumpra-se em mim, segundo a Tua vontade. E que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos ampare nesses momentos de dor, nesses momentos de angústia, de perplexidade, e que o manto de Maria envolva todo este planeta em bênçãos de muita paz. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Regina querida, por essa beleza de reflexão que com certeza vai reverberar nos nossos corações por muito tempo. E vamos unindo os nossos sentimentos de forma a que possamos buscar Maria, nossa Mãe Maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, procurando aprender com seu Filho amado a buscarmos o caminho do amor. Envolve-nos em paz, em serenidade, para que possamos, cada um de nós, portas adentro do nosso coração, buscar o caminho do serviço, buscar entender a mensagem que vem do mais alto, procurando ajudar, amparar, sustentar a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E nessa hora, Mãe, nós te pedimos, aproveitando esse envolvimento de amor, para abençoar todos aqueles que enfrentam as dificuldades nessa hora, desse momento que atravessamos, aos médicos, aos enfermeiros, àqueles que trabalham no serviço de apoio nos hospitais, que eles possam ter força e coragem para seguir adiante. Todos nós com dificuldades dentro das nossas casas, procurando qual é o melhor caminho de servir. Que possamos nos ligar a Ti, ao nosso Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais que são incansáveis na nossa sustentação, para que possamos descobrir uma nova forma de levarmos o nosso dia. E nessa hora, Mãe querida, amparados e sustentados pelo seu amor,
nós pedimos a sua permissão, a permissão desses benfeitores maiores que estiveram conosco, mas, acima de tudo, a permissão de Deus, nosso Pai, que nós possamos encerrar essa palestra da noite com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.